Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Diga para o seu irmão, hoje, diga para o seu irmão assim, hoje, algo sobrenatural vai acontecer no seu coração, através da palavra de Deus. Amém? As crianças estão saindo, estão se ajustando. Apocalipse capítulo 4, e ainda que nós tenhamos o telão, ainda que nós tenhamos o celular, eu quero convidá-lo a não abandonar a sua Bíblia. Diga para o seu irmão assim, traga a sua Bíblia. Diga para ele assim, a energia pode acabar. Diga para ele, o data show pode queimar, mas a palavra de Deus ninguém nunca vai tirar da sua mão. Amém? Então, muitas coisas podem acontecer com a tecnologia, né? Havendo ciência, passará, mas a palavra de Deus, ela precisa estar com você o tempo todo. Eu queria convidar você comigo a orar intercessoriamente por nossa igreja durante esta semana. Orações intercessórias, pedindo a Deus um despertar na vida de cada irmão, para que nós não nos distanciemos do Evangelho, da palavra, do culto e principalmente das celebrações, e pedindo que Deus reacenda, reavives o dom, reavives a graça, a palavra, o poder dele, e que as vidas voltem a ser encharcadas com o óleo da unção de Deus, e mais do que isso, que a luz de Jesus brilhe de forma muito perseverante, para que nós possamos ver aquilo que nossos lábios têm declarado acontecer. Hoje nós estamos com a igreja quase cheia, mas eu sei que muitos têm passado lutas para vir para o culto, para vir para as celebrações, e eu sei que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes, dominadores, daqueles que dominam, daqueles que aprisionam, daqueles que oprimem, daqueles que impedem, daqueles que esfriam o nosso coração. E nessa noite eu quero, através dessa palavra, desafiar você a entender algo. Quando você chegou aqui nessa noite, você viu um trono, você viu uma espada, você viu uma coroa, você viu um livro, você viu uma cruz, e você viu um manto nessa cruz. Queridos, pode ficar tranquilo que eu não sou daqueles místicos, nunca fui, nunca vou ser, mas eu creio em atos proféticos, e creio naquilo que nós declaramos e profetizamos. Então, quando você chegou aqui, você viu isso aqui. Alguns estão perguntando, o que é isso aqui? Hoje, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar um pouquinho sobre o que é o trono de Deus. Então, quando você entrou aqui, com isso nós queremos dizer, e nós estamos declarando que Deus está entronizado neste lugar. Que este lugar aqui é o trono de Deus. E quando você pensa em trono, você pensa em juízo. Mas quando você pensa em trono, você pensa também em adoração.
O trono de Deus para os filhos de Deus não é para juízo, é para adoração. Mas há um trono de Deus que é para juízo. E esse trono de Deus para juízo, a Bíblia diz que não é para os filhos de Deus. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vai descendo os textos, por favor, 6, 7, 8. Diz o texto: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, tornando-se obediente até a morte, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a Bíblia diz, morte de cruz. Morte de cruz. Nós temos uma cruz, mas a Bíblia diz assim, verso 9: pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão na terra, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. O texto: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra de Deus diz que se eu não me ajoelho diante de Cristo aqui, e o declaro o Senhor da minha vida, e o declaro o Senhor do meu coração, a palavra de Deus diz que se eu não fizer isso em adoração aqui, eu vou fazer isso no dia do juízo. Eu vou ter que me ajoelhar diante dele, diante de um trono, para mesmo assim reconhecê-lo como juiz e como Senhor. E a diferença é que se os meus joelhos se dobrarem diante dele hoje, e o adorá-lo como Senhor, esse trono não é um trono de juízo mais para mim, mas é um trono e lugar de adoração, porque eu dei a Deus no meu coração, o trono do meu coração, da minha vida, para Ele ser Senhor da minha vida. E se eu não fizer isto, e há pessoas arrogantes, há pessoas cheias de si, há pessoas religiosas, há pessoas contrárias à vontade de Deus, que não querem reconhecê-lo aqui, mas a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, diante de Deus Pai, diante de Jesus Cristo, diante daquele que está no trono. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho para você. Eu vou passar os slides. Eu queria que o Igor fosse passando os slides, e eu queria explicar para você que no mundo sempre existiu, antes disso, no mundo sempre existiu um trono. E hoje nós estamos falando sobre Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse fala de um homem sentado num cavalo branco que tinha um arco. E se você, a palavra de Deus diz que quem lê entenda. E este homem sentado no cavalo branco aí não é Jesus Cristo, mas esses homens, esses 4 cavalos são juízo de Deus sobre a terra.
mas nós não vamos entrar nisso nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre o trono de Deus. Há um trono estabelecido no céu que deseja ser estabelecido na terra. Há um reino do Pai no céu que deseja ser estabelecido como reino na terra. Por isso que cantamos: Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Por isso que cantamos: assim na terra como no céu. Há um trono de Deus. E quando nós falamos de trono, nós lembramos de rei. Num trono tem um rei. Quando nós lembramos de rei, nós lembramos de reino. Todo rei tem um reino e deseja estender o seu reino sobre, Deus deseja estender o seu reino sobre a terra. Mateus capítulo 5 vai falar dos súditos do reino. As parábolas de Jesus vai dizer e vai nos ensinar, nos ensinando os princípios do reino. Se nós queremos viver para Jesus, se nós queremos viver para Deus, se nós queremos agradá-lo, se nós queremos viver com Ele nesta terra e agradá-lo, nós temos que entender os princípios do reino. E os princípios do reino, todo rei tem um reino, todo reino tem princípio, todo reino tem leis. E os princípios do reino estão estabelecidos no capítulo 5, quando Jesus fala sobre o sermão da montanha. E quando a gente olha o sermão da montanha, a gente estremece, porque muitos de nós falamos: isso aqui é muito difícil de cumprir. E quando nós falamos de reino, há alguém soberano. Pensamos no soberano. Soberano é aquele que está acima de tudo, é aquele que é o monarca, é aquele que governa, e quem governa tem um governo, e o governo dele, Deus deseja que no governo dele, olha só, Deus deseja que neste governo estabelecido na terra, eu e você não façamos apenas a nossa obrigação, porque quando fazemos apenas a nossa obrigação, somos considerados inúteis. Querido, se há um trono no céu, e Deus deseja estabelecer o trono dele na terra, se há um reino dos céus, e Deus deseja estabelecer o reino dele na terra, se há princípios no céu, assim na terra como no céu, Deus deseja estabelecer os princípios dele na terra. Se há um governo nos céus, Deus quer estabelecer o governo sobre a terra. Se há um governo, há pessoas que governam junto com o rei. Não sei se você está entendendo. Você não está aqui para ser governado, você está aqui para governar. A palavra de Deus diz que quando Deus estabeleceu a nação de Israel, ela disse assim: olha, eu não te coloco como cauda, mas eu te coloco como cabeça sobre as nações. Quando então Deus chama Abraão, Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção. A partir de Abraão, Deus começa a estabelecer sobre a nação de Israel, para que a nação de Israel fosse o governo dele na terra. E tudo aquilo que Deus fez com essa nação contrariou, e Deus abriu uma porta de oportunidade, e essa porta de oportunidade foi dada à igreja. Então, para construir a igreja, para elaborar a igreja, Deus então enviou o seu filho, porque nós estávamos perdidos, e Deus envia o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para alcançar o seu coração, alcançar o meu coração, para que o nosso coração então pudesse receber dele. Agora imagina, querido, se Deus quer estabelecer um reino nessa terra, quem ele vai usar?
Eu queria que nessa noite você perguntasse para si mesmo: será que eu estou em condições de reinar com Ele? Eu queria que você perguntasse a você mesmo se aquilo que você tem feito aqui tem espelhado o Rei. Deixa eu dizer para você, a palavra apóstolo foi tirada, sabe de onde? Dos governantes de Roma. Deixa eu te explicar o porquê. Porque quando o rei, o monarca romano chegasse numa cidade, então antes dele chegar naquela cidade, os apóstolos eram enviados para aquela cidade, e eles iam para a cidade. Então o que eles faziam? Eles enchiam a cidade da cultura de Roma, eles enchiam a cidade com as coisas parecidas com Roma, e eles então tornavam aquelas cidades muito parecidas com Roma. Sabe por quê? Para que quando o monarca, o rei, chegasse naquela cidade, ele não sentisse diferença, ele andasse pela cidade e ele pudesse respirar e se sentir como se ele estivesse em casa. Então eles eram chamados de apóstolos, porque eram aqueles que iam para preparar o lugar, para que quando o rei chegasse, aquele lugar se parecesse com o lugar onde o rei morava, com o lugar onde o rei habitava. Ei, não sei se você está entendendo. Nosso Pai enviou Jesus Cristo como o maior apóstolo. Aleluia! E Ele começou uma obra. E quando Ele chamou os 12, Ele os ensinou a fazer o mesmo, a preparar um lugar para que o rei, quando o rei vier. Não sei se você está entendendo, se você está na posição que Deus gostaria que você estivesse. Então, a palavra de Deus diz que quando Jesus, Ele foi aos céus, Ele diz: olha, eu lhes dou autoridade. Sabe que autoridade que Ele estava lhe dando? Autoridade de apóstolo, autoridade de mestre, autoridade de pastor, autoridade de homem e mulher de Deus nessa terra, com a mesma autoridade dele. Simplesmente a palavra de Deus diz que nós nos revestimos de Cristo. Sabe o que é se revestir de Cristo? Para se revestir de Cristo, eu tenho que me despojar de mim mesmo, eu tenho que renunciar aos meus pecados, eu tenho que abrir mão do meu estilo de vida, para que Ele logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Ele foi, e a palavra de Deus diz que Ele foi, mas a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E neste interim, nesse espaço, sabe o que Deus está esperando? Que eu e você, como agentes do reino, súditos do reino, homens e mulheres do reino dele, estabelecidos nessa terra com a autoridade dele, não para ser governados, mas para encher essa terra de graça. Essa terra já foi muito manchada, já foi muito destruída. Sabe por quê? Porque homens quiseram ser os senhores dela. Passa, Igor. Essa terra, a palavra de Deus diz que Ele a construiu bela, linda, formosa. Ele colocou o homem no jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem então preferiu o pecado. A Bíblia diz que o homem se distanciou de Deus, e o homem manchou essa terra. Sabe por quê? Porque este mesmo homem quis ser o Senhor, este homem quis ser o Deus, este homem quis ser, sabe o quê? O governante, este homem quis ser o monarca. Sabe por quê? Porque alguém
um dia também quis subir até o alto e ser semelhante ao Altíssimo. Alguém queria governar no lugar de Deus, e esse alguém tem colocado no nosso coração. Olha o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Olha o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Por que teve a Primeira Guerra Mundial? Porque pessoas querem ser reis, monarcas, donos, senhores, querem governar, querem ser senhores sobre os outros. Na Segunda Guerra Mundial, 83 milhões. Nós manchamos a terra com sangue. Nós destruímos os valores e princípios de Deus estabelecidos. Nós destruímos e manchamos a terra por causa do pecado. Pode passar mais um. Está alguém hoje no controle? Há alguém que controla o mundo? Há alguém que nos controla? Queridos, a briga hoje é por controle. A briga pelo controle da tua mente, a briga é pelo controle do seu recurso, a briga é pelo controle da sua vida, a briga é pelo controle da sua alma. A palavra de Deus diz que aquele mundo lindo e belo jaz no maligno. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o irmão, mas é contra o principado, é contra a potestade, é contra o príncipe dominador deste mundo tenebroso, Nós vemos tanta destruição no mundo hoje. A Bíblia diz em Tiago que as guerras e rumores de guerras no nosso meio é por causa do egoísmo, do egocentrismo, dos pecados, do desejo de ser o maior, quando Deus já é estabelecido como o Senhor soberano. Queridos, esse homem, tudo que ele fez, e há pessoas que ainda dizem que isso foi tudo mentira, tudo que ele fez, ele não era ninguém, de repente foi aclamado até como Deus na terra, e para ser adorado, ele exterminou muitos judeus, milhões de judeus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, e a palavra de Deus diz, depois dessa introdução, a palavra de Deus diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz. Se você tem aquela imagem, por favor, de uma porta aberta, acho que é a primeira imagem na sequência. Uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Diga para o seu irmão: um trono. Diga: e alguém sentado no trono. E esse que se acha sentado no trono, olha só o texto: eis que esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono
ardem 7 tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho. Eu quero para as imagens, se você pode buscar o outro slide. Posso o primeiro slide para frente, por favor? Só mais um. Mais um. Então busca aquela imagem para mim da porta. Quero que você me acompanhe naquele segundo arquivo que eu lhe dei. Queridos, eu quero ilustrar isso aqui para você ter uma ideia do que eu vou falar. Porque se eu só ler, você não vai entender. Eu preciso que você veja as gravuras que eu vou colocar aqui. Eu tirei esses textos bíblicos por causa do tempo, tá? A palavra de Deus diz que há uma porta aberta, e a visão do trono de Deus, ele diz, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O livro de Apocalipse, ele fala das coisas que já aconteceram, as coisas que estavam por acontecer. Para você entender o livro de Apocalipse, você volte para o capítulo número 1 e você leia o verso 3. Diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, diga leem, aqueles que ouvem, diga ouvem, palavras da profecia e guardam, diga guardam, as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo, diga o tempo está próximo. Nós estamos numa campanha fazendo devocionais 40 dias. A pergunta é: quantos aqui fizeram seus devocionais essa semana? Bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que guardam. Diga para o seu irmão: é preciso ler, ouvir e guardar. Diga ler, ouvir e guardar, porque o tempo está próximo. Como você está remindo o seu tempo no tempo de hoje? O tempo está próximo. Logo, logo, os céus vão se abrir. E assim como ele teve a visão, os céus abertos e uma voz dizendo: sobe. Logo, logo os céus também vão se abrir. E nós vamos ver uma porta aberta nos céus, porque esta porta aberta é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E nós também ouviremos uma voz dizendo: sobe, porque essa voz dirá: vinde, benditos do meu Pai. E quando nós assim chegarmos à presença dele, nós também estaremos diante de um trono, e no trono alguém sentado no trono. E aí começam as características deste ser que está sentado no trono. Então nós olhamos para esse trono hoje e nós vemos invisível, porque não dá para aqui representar quem está sentado no trono. Não há nada na terra que possa representar aquele que está sentado sobre o trono, que nos aguarda para estarmos diante do trono. E a questão hoje, querida, é que a visão do trono, a visão que nós precisamos ter do trono, precisa mexer com a gente. A gente precisa sair daqui hoje assim, uma revelação muito profunda de Deus. Meu desejo é que essa palavra ela soe para você como um convite divino. Há uma porta aberta, há uma voz que está dizendo: sobe. Essa é a visão que João teve.
Mas eu quero também te explicar, para você entender o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, para você entender, está no versículo 19. Diz assim, verso 18, 1:18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha o que ele diz. No verso 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? E aí ele vai dizer: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha o que ele vai dizer para João, para você entender o que é o livro de Apocalipse. Ele vai dizer: escreve, pois, as coisas que vistes. No livro de Apocalipse existem as coisas que João viu, aquilo que João viu. Então João escreve aquilo que ele viu. Olha o que ele diz: as coisas que são. E aí as que foram reveladas para João. E ele diz: e as que hão de acontecer depois destas. Existem 3 divisões no livro de Apocalipse. Aquilo que João viu. A Bíblia diz que João teve uma revelação de Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele viu o trono, ele viu o Senhor no trono, ele viu coisas que estavam acontecendo. É as coisas que são. As coisas que são, elas estão existindo agora, elas estão acontecendo agora. A visão que João teve do trono é porque o trono existe agora. A visão que ele teve de Jesus glorificado, que nós não vamos falar aqui, eram as coisas que João viu. Depois ele vai dizer as coisas que são. E aí depois a gente só gosta de ver Apocalipse nas coisas que irão de acontecer depois, que as coisas que não aconteceram ainda e que estão para acontecer. O juízo das nações, o trono que será juízo, o julgamento de Deus às nações, o julgamento de Deus ao ímpio, o julgamento de Deus ao pecado. Então você pode dividir o livro de Apocalipse desta forma. Volte para o capítulo 4, queridos. Então nós estamos na visão do trono, as coisas que João viu. E o que João está querendo mostrar para nós? Coloca para nós aí, querido, algumas imagens. Você buscou no outro slide? A porta, pode voltar à porta. Ele viu a porta no céu aberta. A porta no céu aberta. Queridos, o céu tem uma porta, e essa porta tem uma entrada, e essa entrada é pela fé, e essa entrada é somente através de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer ir para o céu, só existe uma porta, e a porta é Jesus Cristo. Ela está aberta hoje, ela continua aberta hoje. Ele teve a visão do trono, a mesma visão que a gente está tendo do trono aí. E no trono alguém sentado, e ele viu atrás do trono um arco-íris. Mas interessante que o arco-íris sempre se apresenta quando tem tempestades, mas aqui o arco-íris está aparecendo sem nenhuma tempestade. Olha só o texto: assentado à semelhança no aspecto a pedra de jaspe de sardônia, ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos. Coloca para mim essa imagem, por favor. 24 anciãos. Está bem claro aqui, mas aqui tem 24 anciãos, cada um com uma coroa. Por que eles estão com coroas? Porque eles reinam também.
nós estamos aqui para reinar. Aleluia. 24 anciãos. Os 24 anciãos estão diante do trono, e a Bíblia diz: há também 24 tronos. E eu fico pensando que esses tronos não são como os tronos, como o trono que ele viu, o grande trono. Mas o que Deus está querendo nos ensinar aqui é que a igreja está aqui para reinar. A igreja está com coroas que vão ser apresentadas, porque esse trono é para adoração, não é trono para juízo. Ao redor do trono há também 24 tronos. Há 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Para entendermos quais são os 7 Espíritos de Deus, nós vamos para Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías diz que há o Espírito do Senhor, o Espírito, pode voltar lá, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Você consegue enxergar aqui? A palavra de Deus diz que do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, ardem 7 tochas de fogo, e essas tochas são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no trono, à volta do trono, 4 seres viventes. 4 seres viventes. Nós já falamos um pouquinho sobre esses seres viventes. Um semelhante ao leão, o outro semelhante ao homem, o outro semelhante à águia, e o outro semelhante a um touro, né? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. O que nós aprendemos que são os seres que têm 6 asas? Os serafins. Com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem as mãos, cobrem e voam. E que eles fazem continuamente diante do Senhor? Santo, 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 santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós vimos isso, Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão dizendo: eis que eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins voavam à sua volta, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. Porque eles cobriam os pés? Porque os pés representam aonde nós pisamos, lugares que estamos. Porque cobriam o rosto? Porque o rosto, a luz, a glória de Deus não podia ser vista, e com 2 voavam. Queridos, toda essa composição aqui, sabe para quê? Para você entender que este trono é o lugar de adoração. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Tem uma imagem, tem uma outra imagem, querido, não sei se você vai conseguir encontrá-la no outro slide, linda, linda, que eu baixei. 6 olhos,
cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite. Diga para o seu irmão: não tem descanso. Não tem descanso. Diga para o seu irmão: você está descansando muito. Diga para ele. Deus deu tempo para você descansar, mas esses seres não descansam. Sabe por que é que nós não vamos ficar cansados no céu? Sabe por quê? Porque lá não vai ter reclamação. A gente reclama de tudo. Está muito gelado o ar, pastor. Ei, pastor, está calor demais. Ei, pastor, tem muita criança nessa igreja, tem muito barulho. Lá no céu não vai ter cansaço. Mas a palavra de Deus diz que eles não tinham descanso nem de noite nem de dia, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, adoraram o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão, diga adorarão. Adorarão está dizendo que vai acontecer, está dizendo adorarão, e está dizendo mais do que isso. É que eu estou sem óculos aqui, se eu ficar colocando óculos. Prostrarão-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas, depositarão as suas coroas diante do trono. Queridos, 24 anciãos, 24 coroas em 24 tronos. Então eles vão chegar e vão depositar a sua coroa diante do trono. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Queridos, não percam que eu não estou nem pegando o esboço do sermão hoje, só estou lendo o texto, que eu quero terminar. Vocês vão ver aonde isso vai parar, vocês não têm ideia. Os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mas nós deixamos de agradecer, nós deixamos de adorar aquele que é digno de ser adorado. Aleluia. Se nós pararmos de lamuriar, se nós pararmos de reclamar, se nós pararmos para declarar a beleza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, as coisas vão ser diferentes em casa, as coisas vão ser diferentes na família. A gente reclama demais, é o tempo inteiro falando muito, mas é pouco tempo na presença de Deus, glorificando Ele. E o que vamos fazer? Nós vamos ter uma eternidade toda para louvar e glorificá-lo. Temos que aprender a fazer isso aqui. Vi nas mãos daquele que estava sentado um livro. Vi nas mãos daquele que estava sentado um livro.
escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Diga, nem mesmo olhar para ele. Então João disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, Aleluia. a raiz de Davi, Aleluia. venceu para abrir o livro Aleluia. e os seus 7 selos. Ei, Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Diga, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. O que será que tem nesse livro? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. A harpa é para fazer o que, irmãos? Adorar. Diga para o seu irmão: adorar. E taças de ouro cheias de incenso. As taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Cadê o texto? Você está acompanhando a sua Bíblia? Verso 6, 7, 8 ao 8. Coloca para mim, querido. Obrigado pelas imagens que está fazendo aí. É difícil ele ficar mexendo ali. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, nós estamos na campanha dos 40 dias de jejum e oração. Deixa eu perguntar para você: essas taças ali vão conter as suas orações? Nós temos orado, nós temos colocado os nossos joelhos em terra. Irmãos, nós temos feito campanhas na igreja para desativar na igreja ou ativar na igreja esse espírito aqui, para a gente entender. Irmãos, quantas dificuldades nós temos para orar. Irmãos, os novos convertidos não têm dificuldades. Na sexta-feira eles estavam na vigília de oração das 10 à meia-noite. E você que é crente velho, 10, 15, 20 anos, não consegue vir para uma vigília. E eu creio que talvez você esteja tendo dificuldade para fazer a campanha dos 40 dias de jejum e oração. Eu creio que a sua vida de oração nesses dias tem sido a mesma coisa. A palavra de Deus diz que as taças estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos. Querido,
é preciso ser santo para encher aquelas taças de incenso. Você sabe o que é incenso? Incenso tem um perfume aromático, gostoso. As orações chegam até a presença de Deus como perfume agradável à sua narina. E o texto diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão, diga, reinarão sobre a terra. A Bíblia está dizendo que reinarão sobre a terra. A Bíblia diz que Ele comprou reinos e sacerdotes para reinar sobre a terra. A Bíblia diz que Ele comprou com o seu sangue. A Bíblia diz que estes que Ele comprou é que deve encher as taças de incenso que serão apresentadas diante dEle. Queridos, o que nós temos para oferecer àquele que está diante do trono? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa vidinha de crente? Quando é que nós escolhemos os dedos aos cultos que viemos à igreja? Quais dificuldades estamos enfrentando para obedecer a voz profética que sai deste lugar? Por que estamos tendo tantas dificuldades para entender o que Deus deseja no tempo? Irmãos, a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem à terra, porventura achará fé na terra? Queridos, isso não é historinha, isso não é brincadeira, isso são as coisas que são, que Ele viu, que são de fato verdade. A Bíblia diz que isso é de fato verdade. Jesus morreu por você e por mim, e para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que há neles, lá estavam dizendo: aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro que abriu o livro, e ao Cordeiro que abriu o livro, seja o louvor, a glória, a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, o livro foi aberto por aquele que morreu, que esteve morto, mas viveu. As orações nossas são levadas diante do trono. E nessa noite eu quero convidá-lo a refletir sobre isso. Eu queria dizer para você que você tem que se preparar. Sabe por que você tem que se preparar? Porque você vai estar diante do trono. Ou você vai estar diante do trono do juízo, ou você vai estar diante do trono da adoração. Ei, não fica lendo a Bíblia enquanto eu prego não, tá? Deixa para ler a Bíblia na sua casa. Porque tem muita gente que vem para a igreja, e a hora que o pastor está pregando, a gente prega, e aí lê o texto bíblico, e aí ele começa a ler o livro de Apocalipse inteirinho, porque ele nunca leu, ele não lê a Bíblia em casa.
Sabe por quê? Porque ele acha que isso é espiritual. Ele lê a Bíblia agora porque ele não precisa ouvir aquele que fala aqui. E aí ele começa a ler, e ler, e ler. E esse Espírito que está sobre você não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que te faz ler, é aquele que te faz ouvir, e é aquele que te faz guardar. Queridos, há muitas coisas na palavra de Deus que nós não estamos colocando em prática, e nós vamos estar diante do trono, ou vai ser diante do trono de adoração, para adorá-lo com as nossas orações, para adorá-lo com as nossas coroas, porque aquele que é digno, que foi morto, está vivo, se apresentou para abrir o livro. Eu quero convidá-lo a ficar em pé nessa noite. João é chamado ao céu para ver o trono e o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado no trono. A Bíblia diz: a Ele seja a glória para sempre. Queridos, nós estamos aqui para aprender a adorar e cultuar e glorificar aquele que está assentado no trono, para que nós não vamos ou não tenhamos que ir para o lugar do trono de juízo, porque a Bíblia diz que se ajoelharão e o confessarão, mas a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. E tem muita gente dizendo que inferno não existe. Há um falso evangelho sendo pregado ainda aí, dizendo que Deus vai levar todo mundo para o céu. Se assim não fosse, Deus não teria feito o juízo. E há um trono de juízo. Eu não li sobre isso hoje, mas a Bíblia diz que há um trono, há o grande trono branco, e aqueles que forem diante desse trono serão para juízo e condenação. Eu quero convidá-los a fechar os seus olhos. Eu queria que apagasse as luzes. Eu queria fazer um convite a você nessa noite. Você veio aqui nessa noite, mas você não sabe para onde você vai. Deus quer que você e o nome, seu nome, seja escrito no livro da vida. Há um livro que vai ser aberto naquele dia, e quando esse livro for aberto, se o seu nome estiver nesse livro, a Bíblia diz que você também estará lá. A Bíblia diz que o cordeiro que foi morto abriu o livro. Não havia ninguém que tinha poder para fazer isso, mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer por mim e por você. Jesus veio, se entregou por mim e por você, para que você não vá diante de um trono de juízo, mas que você venha diante de um trono de adoração. E essa adoração é feita aqui, agora, para que ela aconteça também no céu. E eu quero fazer nessa noite uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que não sabe para onde vai, se há alguém aqui que não sabe se vai para o céu, se há alguém aqui que não sabe para onde vai no final da sua vida, Deus quer que você vá para diante do trono de glória dele, aquele que está sentado no trono. E eu quero convidá-lo a orar comigo hoje. E esta oração é uma oração de entrega.